E por que eu acredito sim que uma pessoa que esteja partindo do zero, do absoluto zero, é capaz de tirar mais de 801 pontos na prova de matemática e passar em medicina no Enem em cerca de 8 meses de preparação? Por que eu acredito nisso? Porque, na verdade, eu acredito que... Bom, primeiro eu acredito nisso porque aconteceu comigo, né? Em menos de um ano de preparação, eu passei uma das provas mais difíceis do Brasil, que foi o IME, justamente, e a prova de matemática era bem difícil. E por que eu acredito que você vai passar? Porque, na verdade, eu sei o poder que a interpretação das questões vai fazer com você. Você aprendendo a interpretar questões, isso vai mudar o seu jogo. Porque antes, você achava que era só memorizar e entender um conceito e você aplicar, mas não é assim, tá? Agora, a minha filha, por exemplo, de 5 anos, ela é capaz de fazer questões contextualizadas. Pô, sua filha é um prodígio? Então não. Se você chega para uma criança de 5 anos, que já saiba contar, e você chega para ela e fala assim, ó, olha só, eu quero que você me diga, eu quero que você escolha 5 amiguinhos para ir na sua festa de aniversário. O que ela vai fazer? Ela vai contar, vai pegar as crianças e vai contar até 5. Isso já é um problema contextualizado. Por quê? Por que é um problema contextualizado? Porque está dentro de um contexto. Tem a festa de aniversário dela, baseado em um fato real. É lógico que as questões do Enem, elas não vão estar nesse nível tão simples assim, lógico que não. Mas talvez você tenha que começar com questões desse nível, para você começar a pegando autoconfiança. É assim que você tem que fazer, tá? Você tem que pegar autoconfiança primeiro e começar a resolver questões. Isso vai ser um estímulo para você ir fazendo várias questões. Então, primeiro erro que eu vi, um grande erro, na verdade, que eu vejo de estudantes cometerem é fazer as provas do Enem prova a prova. Isso está totalmente errado. Por que está errado? Porque ao fazer prova a prova, você não está pegando questões no seu nível. Vai que a primeira questão lá que você vai abrir lá não tem nada a ver com matemática básica. Você que está começando do zero vai sentir dificuldade, vai sentir já um pouco desestimulado. E para ver como se faz, você vai ter que pegar vídeos de resolução de questão. E essa não é a melhor maneira de você conseguir. Você precisa fazer as questões, chegar até o fim delas e encontrar o resultado. É isso que, quando você estiver fazendo isso, mesmo nas questões mais simples, você está levando o seu cérebro ao máximo. Ao máximo. Porque você está explorando o máximo da sua capacidade. É a mesma coisa que o atleta que quer levantar peso, né? Ele chega lá para levantar peso e na academia, no primeiro dia, ele pega um peso muito pesado, extremamente pesado lá. E aí ele não vai conseguir levantar. Não seria melhor se ele estivesse pegando pesos mais condizentes com a sua capacidade? Exatamente isso que eu quero dizer para você. Era assim que você deveria fazer, tá? Agora, a espinha dorsal, o método que você tem que fazer, o método para você tirar mais de 801 pontos na prova de matemática, para que você passe medicina no Enem, ele está baseado justamente na prática. É nisso que você tem que basear, em fazer exercícios. Mas esses exercícios, como eu já disse, tem que estar organizados. Cada uma das questões, as questões que você vai fazer tem que estar separadas por conteúdo. Cada um desses conteúdos, eles têm que ter uma ordem lógica. Os conteúdos não podem estar embaralhados. É lógico que você primeiro vai ter que começar por operações entre números naturais. Você não pode começar estudando uma matéria extremamente avançada, matemática financeira, por exemplo. Então, existe uma ordem entre os conteúdos. E dentro de cada um desses conteúdos, você tem que colocar as questões da mais fácil até a mais difícil. Isso vai maximizar as chances de você conseguir resolver. Então, o centro da sua preparação tem que ser exatamente esse. Você organizar as questões e você fazer essas questões de maneira organizada, com consistência. É lógico que para isso você também precisa trabalhar a mentalidade. Isso eu já falei em outro vídeo. Mas agora eu quero que você entenda isso. Se você ficar decorando fórmulas,
ou entendendo conceitos, isso não vai te levar a tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Não vai, tá? Então, o primeiro passo que você tem que dar para conseguir estudar desse jeito é justamente organizar as questões. Esse é o primeiro passo. E começar pela questão mais fácil. Essa questão mais fácil que você vai conseguir acertar vai ser o combustível para você ir para a próxima. E aí você talvez esteja me pensando, Marlos, e se eu tiver num nível mais avançado, o que eu faço? Se eu não estiver partindo do zero? Da mesma forma, você vai precisar organizar as questões. E aí, por que organizar essas questões? Essas questões elas têm que ser organizadas em fáceis, médias e difíceis. Se você já estiver num nível mais avançado, se você já tiver passado por alguns conteúdos, então naquele próximo conteúdo, você vai precisar, no conteúdo que você ainda não tenha tanto domínio, você vai precisar começar pelas questões já médias ou pelas difíceis, dependendo do seu caso, dependendo do seu nível. Entende? Você não precisa começar pelas questões mais fáceis, porque você já está no nível acima. Então, fazer prova a prova do Enem para você também não vai valer a pena. Você que está no nível mais avançado. Por quê? É como se você fosse um atleta que estivesse levantando peso e você estivesse próximo lá das Olimpíadas, já a um passo já de estar levantando um peso muito bom, que vai te classificar lá para os Jogos Olímpicos. E aí, você fica fazendo força aqui nos exercícios mais fáceis, aqui, ó. Exercícios facinhos. Isso corresponde ao quê? Aos exercícios do Enem que você pode ver. Os exercícios do Enem, a maior parte deles são fáceis e médios. Mas não é por isso que você pode incorrer no erro de achar, se eu estou partindo do zero, eu vou começar por eles. Não, porque eles não estão organizados. Então, para você também que está no nível acima, você também não pode pegar esses exercícios mais fáceis. Você precisa de exercícios mais pesados, que vão te levar a um outro patamar. Certo? Então, é isso. Resumindo aqui, a base do método, você tem que começar a organizar as questões primeiro para depois fazer a prática, colocar a mão na massa. Esse que é a prática, tá? Agora, vamos lá.